Olá, tudo bem? Como é que estão? Vamos aqui para mais uma aula de artes, né? Pegue o materialzinho de vocês, o livro. E aí eu vou começar a aula fazendo algumas perguntinhas para vocês. A primeira, você já fez alguma brincadeira com luz usando uma lanterna? Você já brincou com a luz? Já pegou uma lanterna e começou a criar formas com a luz, desenhar com a luz? Você já ficou de olhos fechados, ouvindo os ruídos da rua, os ruídos de alguma coisa, de algum lugar que você esteja? Qual a sensação que você teve? Que tipo de trabalho vocês imaginam que os artistas fazem com a luz? Né? Então, é esse assunto que nós iremos estudar. Então, página 64. Abram aí o livro. A luz e o som na arte. Aí vocês veem alguns desenhos, né? Algumas fotografias de luz. Ó, temos essa e essa outra do outro lado. Aí nós temos a obra Light Space Modulo. Foi apresentada em 1930 em Paris pelo artista húngaro László Moholy-Nagy. O artista começou a construir o objeto quando era professor em Bauhaus, Escola Alemã da Arquitetura e Artes Aplicada. Essa escultura é uma máquina giratória, né? Uma máquina giratória. Entre os elementos de destaque há uma luz que atravessa vários tipos de superfície metálica, projetando sombras em movimento do espaço. Então vocês podem observar essa máquina aí que ele construiu, e cada movimento que ela dá, ela ia produzindo um tipo de desenho, né? Fixando por meio da luz, né? Aí do outro lado vocês têm essa outra obra também que é bem interessante. O artista usou o mecanismo que faz com que fachos de luz em movimento sejam refletidos em ritmos variados sobre uma superfície em forma de circunferência espelhada. Então, assim ele explora as possibilidades do espaço, as possibilidades do uso do fenômeno luminoso associado ao movimento do espaço. Passando adiante, aí no nosso livro, vocês podem folhear. E eu vou deixar todo esse material para vocês vão ler. Eu não vou ler aqui porque vai ficar muito extenso, mas vocês podem estar lendo aí no livro, acompanhando, né? Aí nós vamos chegar lá na página 71, ó, onde vai aparecer esse músico, Ernesto Pascoal. Então, músico popular instrumental Ernesto Pascoal, 1936, é muito conhecido no mundo todo por sua curiosidade em relação ao som. Desde criança foi sensível aos sons do cotidiano, de animais, plantas e objetos, para compor suas músicas, né? Então ele era muito curioso, ele procurava ouvir os diferenciados ruídos que ele ouvia no dia a dia, seja de animais ou de objetos que se tocavam, e assim ele ia compondo as suas músicas. Entre 1960 e 1990, elaborou instrumentos com elementos inusitados, trazidos de ambientes rurais e urbanos, a fim de recriar sonoridades novas. Em seu trabalho, combina música com sons da natureza. Suas apresentações são repletas de improviso, cheios de criatividade. O músico já produziu mais de 600 gravações e possui milhares de músicas inéditas, né? Aí você vê aí que ele está produzindo o som com um berrante. Aí vamos passar para a página 73, onde tem o Pensando com a História. Aí você tem o subtítulo aí, a cor e a pintura. Vamos ler um pouquinho. Ao longo da história, muitos artistas se interessaram em compreender o fenômeno luminoso em diversos contextos e encontrar maneiras de produzir seus efeitos por meio da pintura. Para isso, pesquisaram como o olho humano percebe a cor, o efeito que a luz do sol exerce sobre as cores nos objetos e a relação entre as cores. Então, isso bem aqui nos remete lá para o impressionismo, certo? Onde os pintores eles teriam que aproveitar o espectro da luz solar para pintar ao ar livre, porque foi nesse período onde eles saíram de dentro dos ateliês,
né? E foram para o ar livre fazer suas pinturas. Então, assim, eles começavam a fazer uma determinada pintura. Se o tempo mudava, eles tinham que parar, porque se eles continuassem, eles não iam captar o mesmo espectro da luz que eles haviam começado. Então, eles vão aguardar para que quando tiver um outro dia propício e parecido com aquele, então eles continuariam suas pinturas, né? Então, assim, para cada hora do dia, a mesma pintura, ela se diferenciava por causa do aspecto da luz solar. No final do século XIX, um grupo de artistas franceses, os impressionistas, deixaram seus ateliês e passaram a realizar suas pinturas de paisagens ao ar livre, diante do tema. Eles pretendiam, assim, captar a luz e a atmosfera da vida, né? Então, é isso daí que eu acabei de explicar. Para que a pintura apresentasse essas características, eles precisavam finalizá-la rapidamente, antes que a luz natural se modificasse. Ou seja, para aqueles que eram como Van Gogh, Monet, Písaro, Sisley, que então eles tinham que pintar rapidamente. É por isso que as pinturas deles são diferenciadas. Se você pegar uma pintura de qualquer um deles, uma obra impressionista, e você admirar ela bem de pertinho, você vai ver só um monte de tinta, uma sobreposta à outra, que acaba virando uma confusão na sua mente e você não vai entender. Mas na medida que você se distancia, então você vai perceber que as pinceladas são fortes, mas vai definir um determinado rabisco, um determinado objeto que esteja ali representado. Por exemplo, recentemente assisti um filme aqui de Van Gogh. É um filme baseado na história dele, né, onde não aparecem cenas normais, reais, cenas assim com pessoas reais. Então, tudo que aparece no filme é feito com as pinceladas de Van Gogh. Eu achei bem interessante, né, porque vai aparecendo várias obras dele no decorrer do filme. Quando ele encontra o Gauguin, quando ele viaja, quando ele sai de casa pela primeira vez, quando ele pintou o local que supostamente ele cometeu suicídio. Então, esse filme ele é bem interessante porque, além de nos apresentar várias obras de Van Gogh, também nos apresenta as suas pinceladas, né? Como eram feitas. Então, o que eu pude entender desse filme histórico sobre ele é que o filho do entregador de cartas procura o Theo Van Gogh, que era irmão e melhor amigo de Van Gogh, para entregar a última carta de Van Gogh. Então ele começa a encontrar pessoas que conheceram o artista, e aí cada um conta uma história. Uns contam que Van Gogh era um homem mau, né, que ele tinha um olhar estranho, outro já conta que ele era uma pessoa piedosa. Então, assim, cada um tem uma história para contar dele. E a conclusão desse filme é que Van Gogh não tentou o suicídio como a gente tem estudado e visto, né, que a história aponta que ele tentou cometer suicídio. E nas próprias ilustrações desse mini-filme, o rapaz lá que está pesquisando, né, o filho do Molin, do carteiro, ele chega à conclusão de que Van Gogh não se matou, porque o tiro não acertou exatamente no coração, que caso uma pessoa fosse cometer suicídio, ia atirar na cabeça ou no coração. E lá o tiro foi na barriga, né? Então ele não queria se matar, né? Então é uma história já um pouco contraditória daquilo que nós temos aprendido sobre ele. Mas o interessante aqui é sobre a forma que ele pintava, né? Que no próprio filme, às vezes quando passa uma imagem bem pertinho, você só vê um monte de pincelada, textura feita com tinta. Mas quando se distancia a tela da pintura, então você percebe que vai aparecer pessoas pintadas, retratadas lá, vestidos super luxuosos da época, né, que ele viveu, flores como os 12 girassóis que ele pintou, que aparentemente de longe parece só manchas de tinta, mas quando você se distancia você percebe que é uma bela obra de arte, né, uma das mais caras que existe, né? Então, para que a pintura se apresentasse essas características, eles precisavam finalizar rapidamente.
né? Então adotaram essa técnica baseada na justa posição de pinceladas rápidas e aparentes. Então eles tinham que juntar as pinceladas bem rápidas, uma sobrepondo a outra, até formarem aquilo que eles estavam vendo ali na frente e passasse para a tela. Até aquele momento, os pintores costumavam fazer esboços ao ar livre, mas concluía a pintura no ateliê. Ou seja, muitos artistas eles iam para o ar livre e eles iam fazer simplesmente só o desenho, mas na hora de pintar eles iam para dentro dos ateliês. E já com a técnica do impressionismo, né, da justa posição, eles não faziam mais esboço, já iam praticamente pintando logo para não perder aquela luz solar daquele momento. Claude Monet notou que a variação de luz ao longo do tempo parecia mudar também as cores dos objetos. Para estudar a relação entre luz e as cores, fez várias pinturas de um mesmo lugar em diferentes horas do dia e em diferentes estações do ano. Monet fez várias telas representando os álamos às margens do rio Epite, em Giverny, na França. Em cada uma delas representou as árvores, o céu e as cores diferentes. Nesses trabalhos, Monet retratou a mesma paisagem, porém produziu pinturas totalmente diferentes, que é essas pinturas aqui, ó. Então são duas pinturas de um mesmo local, né, dos mesmos objetos que ele estava vendo, só que em horas diferentes do dia, certo? Por exemplo, essa primeira avermelhada foi no outono, a outra já foi em outro período, né? Então, assim, para cada hora do dia, esses álamos que ele pintou, eles detectavam uma cor diferente. Até mesmo se nós ficarmos observando em qualquer lugar que nós podemos ter visão durante o dia, você olhar para fora e ver uma árvore, de manhã você percebe que ela tem uma cor bem mais alegre, uma claridade vibrante. Ao meio-dia você percebe também que essa mesma árvore ela vai apresentar uma determinada cor, uma coisa mais carregada. Não vai ter aquela cor tão vibrante do amanhecer do dia, mas vai estar assim uma coisa mais opaca. E no final da tarde ela também já vai aparecer de uma outra tonalidade. Isso porque a luz do sol que reflete sobre ela vai alterando, não a cor da planta em si, mas é a luz do sol que vai tendo variações durante o dia. A cada hora que passa, a luminosidade do sol vai apresentar variações, tá bom? Então, essa aula é bem interessante porque nós estamos associando tanto a cor na pintura quanto a luz do sol, né, sobre cada um e o que ela produz. Então, no início do século XX, quando lecionava a disciplina Teoria Elementar do Design em Bauhaus, o artista suíço Paul Klee sistematizou um método para o estudo das cores. Suas obras nesse período também apresentam esse tipo de preocupação. Em pequenas aquarelas, ele construiu variações de claro e escuro e utilizou mistura de cores por sobreposição de camadas, que é essa obra que vocês veem aqui, ó. Então ele vai juntando, fazendo a justa posição de cores, do claro até chegar no mais escuro. É como aquele círculo cromático que nós fizemos na sala de aula, que de três cores, das três cores primárias, nós fizemos 3 cores secundárias. E dessas 6 cores, nós conseguimos fazer mais outras 6. E aí a gente ia percebendo do vermelho, ia clareando até chegar no amarelo, que o amarelo ia pegando verde, do verde ia virando azul, até chegar novamente no vermelho. Então são essas as variações também estudadas por Paul Klee, tá bom? E nós vamos parar aqui porque já está ficando muito longo. Depois a gente vai continuar. Eu vou mandar a atividade para vocês logo após publicar o vídeo, tá bom? Cheiro aí todo mundo.